Olá, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal, onde eu vou apresentar para vocês, passo a passo, a interpretação física do módulo da derivada de uma função vetorial. Vamos lá. Dessa vez, nós vamos tratar do seguinte tópico. Dado uma função vetorial r de t com componente x de ti mais y de tj, nós vamos tratar de interpretar o módulo da derivada dessa função vetorial. Ou seja, dada essa função, nós vimos que nós podemos tomar a derivada r' de t, e o que a gente quer agora é dar uma interpretação física para essa derivada de uma função vetorial. Então, para que a gente possa fazer isso, vamos começar lembrando um fato lá do cálculo 1, que diz respeito às questões da notação de uma derivada. Então, lá no cálculo 1, a gente diz assim: se você tem uma função y igual a f de x, onde y é a variável dependente e x a variável independente, então você pode denotar a derivada de duas principais maneiras. Ou você diz que a derivada é f' de x, ou você diz que ela é a razão entre os diferenciais dy e dx. Bem, então, nesse caso, por questões que vão ficar claras daqui a pouco, a gente vai preferir denotar a derivada da função r de t usando a segunda opção de notação. Então, veja, nesse caso, se a gente quer calcular o módulo de um vetor, a primeira coisa a fazer é encontrar quem é esse vetor. E esse vetor é exatamente a derivada r' de t. Então, vamos começar escrevendo aqui a derivada r' de t. E aí, com aquela observação que nós fizemos da notação, a gente vai preferir realizar essa derivada usando a notação dr dt. Então veja que não é uma outra derivada. Na verdade, a gente está usando uma notação diferente, mas que representa a mesma operação de derivada. Então, o que a gente viu, né, naquele vídeo sobre a derivada de uma função vetorial? A gente viu que quando você tem uma função vetorial, a derivada dela nada mais é do que a soma vetorial das derivadas de cada componente. Ou seja, a derivada de r de t nada mais é do que a soma vetorial da derivada de x, que é x', componente de t, componente i, mais a derivada de y, que é y' de t, componente j. Só que a gente está usando essa notação da razão entre os diferenciais, então a gente vai escrever a derivada, em vez de escrever x' de t, a gente vai escrever que essa derivada é dx dt, componente i, e somada vetorialmente com a derivada da componente y, que seria o y' de t, mas aí a gente vai usar a notação dy dt, componente j. Bem, então, uma vez feito isso, a gente tem aqui um vetor. E tendo um vetor, a gente vai então poder calcular o módulo desse vetor. Então, inicialmente, vamos lembrar o que é isso. Olha só, se você tem um vetor V de componentes AI mais BJ, ou seja, um componente horizontal A e componente vertical Y, então, na verdade, o módulo desse vetor nada mais é do que o comprimento desse vetor. E a gente denota esse módulo pelo vetor com duas barras do lado. E como é que a gente calcula esse módulo, né? Então, a gente calcula da seguinte maneira. Dado um vetor com componentes AI mais BJ, esse módulo de V é calculado como sendo a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado mais a segunda componente ao quadrado. Se você observar bem, essa fórmula aqui nada mais é do que a aplicação do Teorema de Pitágoras, uma vez que a gente tem aqui uma estrutura de um triângulo retângulo, onde os catetos são A e B, que é essa altura. A é a distância daqui até aqui,
B é a distância daqui até aqui, né? Que é esse mesmo lado do triângulo retângulo. E finalmente aqui a gente tem a hipotenusa, que nada mais é do que o módulo de V. Então, se você aplicar Pitágoras, tendo como hipotenusa o módulo de V e como catetos A e B, você chega nessa expressão aqui. Bem, então, usando esse fato, a gente agora pode então calcular quem é o módulo da derivada R' de t. Então, escrevendo esse fato aqui, né, quem vai ser esse módulo que a gente está procurando. Então, esse módulo a gente denota por, né, barra módulo do vetor R' de t. Bom, como a gente acabou de ver nesse lembrete, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer a raiz quadrada da componente I desse vetor, que nesse caso é dx dt, só que elevado ao quadrado. Então, quem está jogando o papel do A aqui é a derivada dx dt. Então, vai ser dx dt elevado ao quadrado, né, mais a componente referente ao v sobre j elevado ao quadrado, que nesse caso é dy dt. Então, mais dy dt elevado ao quadrado. Então, está aqui, né, montada a expressão que nos permite calcular o módulo desse vetor R' de t. Bom, então, o que acontece? Né? Vamos fazer alguma manipulação algébrica nessa expressão. Então, lembrando que, na verdade, essa notação dx dt e dy dt é uma notação de derivada. Tecnicamente, isso aqui não é uma fração. Mas, em alguns casos, por simplicidade, a gente pode olhar para dx dt e dy dt como se fosse uma fração. Então, isso permite a gente escrever o seguinte. Ora, se eu elevo uma fração ao quadrado, então isso é o numerador ao quadrado dividido pelo denominador ao quadrado. Faço a mesma coisa aqui para a segunda parcela, ou seja, dy ao quadrado dividido por dt ao quadrado. Então, veja que dentro dessa raiz, na realidade, eu passo a ter agora uma situação de quê? De uma soma de frações com o mesmo denominador. Então, isso aqui pode ser escrito como sendo a raiz quadrada de quê? Né? Eu conservo aqui o denominador, que é dt ao quadrado, e no numerador eu faço dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Bem, então estamos caminhando em direção a encontrar uma expressão para esse módulo, né, da derivada R' de t. Bom, vamos dar mais um passo. Se eu tenho uma raiz quadrada de uma fração, a gente sabe que isso vai ser, na verdade, o quociente entre as raízes do numerador e do denominador. Então, no numerador vai ficar a raiz quadrada de quem? De dx ao quadrado mais dy ao quadrado. E no denominador vai ficar a raiz quadrada de dt ao quadrado. Bom, então o fato é que, se a gente considera, né, essa variação infinitesimal dt como sendo um valor positivo, a gente pode então dizer que aqui embaixo vai ficar dt. Uma vez que eu tenho dt ao quadrado, extraio a raiz disso, vai ser igual a dt. E a pergunta é, quem que é a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado? Então, para isso, a gente vai lançar mão de um resultado que a gente viu no vídeo anterior, que é exatamente o significado de um elemento infinitesimal de arco. Então, quem não assistiu esse vídeo, vale a pena dar uma olhada. O que é um elemento infinitesimal de arco? Como é que ele é calculado? Como é que a gente relaciona um elemento infinitesimal de arco, de curva, com as quantidades, as variações infinitesimais de dx e dy? Então, naquele vídeo a gente viu que ds, que é o elemento infinitesimal de arco, é a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. E veja que é exatamente essa expressão que acabou de aparecer aqui. Então, usando esse fato, eu substituo a raiz de dx2 mais dy2 por ds. Então, o que a gente passa a ter? Né? Que esse módulo da velocidade
Então vamos colocar aqui a conclusão. Então logo a gente passa a ter o seguinte, que esse módulo da derivada do vetor da função vetorial, o módulo do vetor R' de t, nada mais é do que ds dt. Bom, e aí vamos lembrar o que isso aqui realmente significa. Veja, em primeiro lugar, ds dt é uma derivada. Então, nesse mesmo vídeo que a gente comentou sobre o elemento infinitesimal de arco, a gente viu o seguinte, né, que suponhamos que eu tenho aqui uma curva, e essa curva é exatamente a trajetória descrita pela nossa função vetorial. Ou seja, eu tenho aqui uma partícula que se move ao longo do tempo sobre essa trajetória que é a resultante do vetor posição em cada instante de tempo, do vetor posição r de t. Então, o que acontece? Né? Quem que é esse S? Quem que é essa grandeza S? Na verdade, é essa distância linear aqui. Então, veja, o que eu tenho? Eu tenho uma derivada de ds em relação a dt. Ora, ds é um espaço linear aqui percorrido. Então, ds dt nada mais é do que a velocidade escalar desse ponto ao se deslocar sobre essa trajetória. Então, a gente sabe da física que a velocidade, o que é velocidade? É a derivada do espaço em relação ao tempo. E é exatamente isso que aparece aqui. Então, quando a gente toma esse módulo, né, o módulo do vetor R' de t, fica claro que esse módulo, na verdade, ele é a derivada ds dt. Como ds representa o comprimento dessa trajetória, o comprimento dessa curva, e dt é o tempo, então a gente pode olhar para esse ds dt, para essa derivada, como sendo uma velocidade. Então é exatamente essa interpretação que a gente gostaria de apresentar. Ou seja, o módulo do vetor R' de t, ou seja, o módulo da derivada de uma função vetorial, ela recebe uma interpretação física bem clara. Ela é a velocidade desse objeto, desse ponto que se desloca sobre a trajetória descrita pela própria função vetorial. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, se ele fez sentido para vocês, deixe um like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, e se tiver alguma dúvida a respeito dessa interpretação, dessa dedução que a gente fez, poste aí nos comentários que eu vou ter uma grande satisfação em responder. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!